Salve, salve, rapaziada. Domingou. E domingo, né, dia mundial do futebol. E, obviamente, teremos futebol nesse domingo. Juventude e São Paulo se enfrentam pela 33ª rodada lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Se inscreva no canal primeiro, tá bom? Curta nosso conteúdo também. Se gostar, dá aquele likezinho para fortalecer. E se não gostar também, não tem problema. Dá o dislike para a gente entender também que o pessoal não tá querendo coisas novas, que é importante para a gente tentar mudar os rumos, os caminhos e as rotas, tá bom? Muito obrigado para você que já é da casa, você que já está com a gente aí há um tempo e você que é novo, seja muito bem-vindo e tamo junto, beleza? Então, 33ª rodada, o São Paulo vai encarar o lanterninha do Campeonato Brasileiro, o Juventude. O São Paulo vem de vitória na última quinta-feira, chega com moral, venceu por 3-1 o Curitiba, jogando dentro de casa no Morumbi. Atualmente o São Paulo está em 10º no Campeonato Brasileiro, tem 44 pontos conquistados, está um pontinho atrás do 8º colocado América Mineiro. Nunca esteve tão próximo do G8 nesse campeonato. E por que, né? Estamos citando o G8. Tudo indica que 8 equipes do Campeonato Brasileiro os 8 primeiros irão garantir classificação para a Libertadores. Já temos o Flamengo na parte de cima da tabela, que ganham a Copa do Brasil, e teremos a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, que o Atlético também está na parte de cima da tabela, então abririam 2 vagas do G6, então viraria G8. Então São Paulo, o primeiro foco do São Paulo é entrar nesse G8 e está um pontinho, em caso de vitória tem grandes possibilidades. O Fortaleza é o 9º, tem o mesmo número de pontos do São Paulo, enquanto o 8º colocado, o América Mineiro, tem um pontinho à frente. Em caso de empate do América Mineiro, empate do Fortaleza e vitória do São Paulo, o São Paulo chega no G8 e pode lutar, pode depender apenas de si para garantir, pelo menos, na pior das hipóteses, uma vaga para pré-Libertadores, que seria importante para o São Paulo retornar à principal competição do continente. Já o adversário do São Paulo, Juventude, vive um péssimo momento, nem pense em uma Sul-Americana que seja, né? O Juventude é lanterna do Campeonato Brasileiro, tem 21 pontos conquistados, e a primeira equipe que está fora do Z4 está 13 pontos à frente do Juventude. É muita coisa, faltam 6 rodadas para terminar o Brasileiro, 13 pontos. Eu já cravo aqui, o Juventude é a primeira equipe rebaixada do Campeonato Brasileiro. Matematicamente não está rebaixada, mas eu acho que o santo do Juventude não consegue fazer um milagre tão grande assim. O Juventude já estará na Série B do Brasileirão de 2023. O Juventude ele não vence há 12 partidas. Momento horroroso da equipe lá do Sul. E tem 3 vitórias nas 32 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro. Um adversário bom para o São Paulo, que vem de vitória na última quinta contra o Curitiba. Aí logo na sequência já pega o Lanterna, uma sequência em tese ótima para o São Paulo fazer 6 pontos em 2 rodadas para entrar, quem sabe, nesse G8. Obrigação, a palavra é obrigação para o São Paulo no próximo domingo, que é hoje no caso, vencer o Juventude. O São Paulo ele provavelmente contará com o retorno do Alisson, que faz a meiuca ali, faz um pouquinho do ataque, um jogador bem voluntarioso do São Paulo, e ele se recuperou de lesão na coxa direita, e o Rogério Ceni, que ultimamente estava jogando com 3 zagueiros, tirará um desses zagueiros e colocará o Alisson. Obviamente, contra o lanterna da competição, mesmo jogando fora de casa, o Rogério Ceni terá que propor o jogo. O Rogério Ceni vai ter que ir para cima para garantir essa vitória lá em Caxias do Sul. E o São Paulo não perde para o Juventude, um retrospecto positivo para o São Paulo, não perde desde 2016.
São 6 partidas nesse período com 3 vitórias e 3 empates. No primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram por 0-0 na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo já perdeu 2 pontos muito importantes contra o Juventude. Vamos combinar que se garantisse a vitória, o que era, em tese, uma obrigação para o São Paulo estaria entre os 8 primeiros. Então, ó como faz falta esses pontinhos perdidos, um pontinho aqui, um empate contra uma equipe que está no Z4 ali, faz toda a diferença. O São Paulo já podia estar entre os 8 primeiros, dependendo apenas de si, para voltar a uma Copa Libertadores. No retrospecto geral, São Paulo e Juventude se enfrentaram em 25 partidas, com 6 vitórias do Juventude, 9 empates e 10 vitórias do Tricolor. São Paulo tem vantagem, mas é uma vantagem curta. Em Caxias do Sul, São Paulo venceu em apenas 2 oportunidades em toda a história. Foi uma vitória no ano de 2004 e uma vitória mais recente no ano de 2016. Mas já fazem 6 anos que o São Paulo não vence em Caxias do Sul. Tem dificuldade sempre para ganhar do Juventude. Mas eu acho que nunca esteve tão próximo do São Paulo quebrar esse tabu aí de 6 anos sem vencer o Juventude fora de casa. Tudo leva a crer que o São Paulo vai vencer essa partida. O provável São Paulo é com Felipe Alves, Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo. Na meiuca, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick. E a dupla de ataque com Caleri e Éder. Lembrando que o São Paulo tem que, como desfalque, o Diego Costa, que está lesionado, e o Luciano, que está suspenso. Então, Luizão substituirá Diego Costa, enquanto o Éder será o substituto do Luciano. O ataque ficará um pouquinho mais pesado, o Éder não tem a mesma velocidade, o mesmo empenho, a mesma saúde que o Luciano para voltar para marcar, para se movimentar mais dentro de campo. Mas mesmo com essas alterações, mesmo com esses desfalques, o São Paulo não pode nem pensar em perder pontos. Um empate já seria péssimo para as intenções do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo depende muito dessa vitória. Essa vitória vai ser um divisor de águas para o São Paulo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Provável Juventude é com Pegorari, Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Rodrigo Soares. No meio-campo, Elton, Jadson e Chico. E o trio de ataque com Capixaba, Rafinha e Isidro Pita. Uma equipe bem modesta, perto do São Paulo, principalmente. O São Paulo, na minha opinião, repetindo, estou falando isso desde o começo do vídeo, o São Paulo é muito favorito nessa partida. O São Paulo tem que ganhar e ganhar bem, assim como ganhou contra o Coritiba na última quinta-feira. Tem a obrigação de vencer e vencer bem a equipe do Juventude. O Juventude venceu 3 partidas apenas em 32 disputadas, não vence há 12 partidas. Seria um baita de um vexame, uma derrota do São Paulo. Então, eu vou apostar em um 2-0 para o São Paulo, até porque vem com moral desse último meio de semana que venceu o Curitiba bem. Tem uma equipe melhor, um elenco melhor mesmo, tem desses 2 desfalques que eu citei anteriormente, que é o Diego Costa e o Luciano, mas a equipe do Juventude é uma equipe que na Série B teria dificuldades para ficar no meio da tabela. Então o São Paulo não tem que tomar conhecimento e o São Paulo é o grande favorito. O América Mineiro encarou ontem, né? Eu estou gravando isso antes da partida. Então se você está vendo isso no domingo, ontem o América Mineiro enfrentou o Flamengo. Então, se o Flamengo conseguiu pelo menos segurar um empatezinho com o América, o São Paulo depende apenas de si para pelo menos ultrapassar o América Mineiro. E o Fortaleza, que é o 9º com o mesmo número de pontos do São Paulo, vai encarou ontem também o Minto, não é sábado, essa partida é amanhã, a gente estava falando no domingo, essa partida é na segunda. Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam amanhã às 8 horas da noite lá em Fortaleza. Então, também, se o Fortaleza empatar com o Atlético Mineiro e o São Paulo vencer essa partida contra o Juventude, que é a obrigação para o São Paulo entra no G8. E
dessas 3 equipes que estão brigando por essa 8ª vaga no Brasileirão, o São Paulo é o que tem mais condições de entrar no G8 essa rodada. O Flamengo vai encarar, o América Mineiro vai encarar o Flamengo, que tem um baita de um elenco, uma baita de uma equipe. O Flamengo ser com uma equipe reserva, o Flamengo ainda é favorito contra o América. E o Atlético Mineiro tem pretensões de entrar diretamente na Libertadores, tem um bom elenco, um bom time, não vive um bom momento, mas tem um bom time. Então tem totais condições de pelo menos segurar um empate contra o Fortaleza. Então, essa 33ª rodada é a rodada para o São Paulo. Se o São Paulo entrar no G8, ganha uma moral, ganha corpo nessa reta final de Brasileiro e dependerá apenas de si para ir para a Libertadores, tá bom? Na minha opinião, São Paulo é muito favorito, não é pouco favorito, não é muito favorito, e eu vou apostar em 2-0 para o Tricolor. Um do Caleri e um de pênalti do Reinaldo. Tá bom? Se inscreva no canal se você gostou do conteúdo, comenta aqui também, comenta seu placar para a partida de hoje entre São Paulo e Juventude, lá em Caxias do Sul. Dá essa moral aí pro R-City crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, grande abraço a todos e um ótimo domingo. Tamo junto!